Deixa eu conversar então com o presidente do CSA, Jorge Sexto. Hoje ele está descaracterizado, não está com a camisa do CSA não. A segunda pele. Pois é, a segunda pele, presidente? É? Segunda pele. Presidente, me diga uma coisa, eu soube que lá no Mutange o clima é esse, já subiu, vai ter trio elétrico domingo no Repelé, aliás um só não, mais de um. Antes do jogo, a banda já vai estar tocando, ensaiando lá, e depois é só comemorar. É esse realmente o clima que se criou no CSA, presidente? Boa noite. Boa noite, Oswaldo, boa noite a todos. Na verdade, nós estamos na vantagem, mas não podemos contar ainda com isso. A ideia é realmente tentar melhorar a autoestima do torcedor azulino, através de uma manifestação, né? De uma festinha, de alguma coisa assim, que marca essa passagem, porque está com muitos anos que eu não vi isso. E aí o cara diz, mas sair da segunda divisão, qual é o mérito que tem? O mérito que tem é quem chegou lá e encontrou na segunda divisão, passou o ano todinho lutando para atingir esse objetivo, não é? Às vezes as pessoas tentam desmerecer, mas continue na segunda divisão para você ver o valor que tem, né? Esse já ganhou mesmo? Não, já ganhou não. Nós respeitamos o adversário, um adversário aguerrido, né? Os meninos jovens sabem jogar bola. O São Domingos está no caminho certo, fazendo tudo direitinho. Agora, a gente há de convir que existe uma vantagem, né? 4-0. Que não é pouca. Que não é por 4-0, que poderia ter sido muito mais, perdemos muito gol na finalização. Eu andei dando um pito lá que não poderia ter perdido tanto gol desse jeito. Mas, aí você me perguntou no intervalo lá, tá satisfeito? Tô. Eu posso dizer, eu estava insatisfeito se estivesse empatando ou perdendo. Não é? Agora, deixa eu te falar, fazer uma pergunta aqui, porque já tem perguntas para o presidente do CSA no nosso chat também. Ganhar o campeonato da segunda divisão para o CSA é uma obrigação? Obrigação, a questão de honra. Inclusive, eu chamei jogadores, tá? Existe boatos que os jogadores pediram premiação, não existe nada disso, porque nós colocamos que o CSA durante o ano todo premiou voluntariamente, nós não temos obrigação nenhuma com prêmio, eles entendem isso. Toda a renda que tivemos aqui em Maceió, 10% nós dedicamos aos jogadores, para que eles melhorem já a sua qualidade de vida, seu salário. Mas assim, eu falei para eles, é uma questão de honra. E principalmente para os jogadores que ficam em Alagoas. Porque os que vão embora, esqueceu, é mais uma página da vida profissional. E os que ficam aqui, foi na sua TV que eu encontrei, eu acho que o Anderson, que chama o Cabeção, no dia depois que perdeu, que caiu, estava um esqueleto vivo, o cara aqui dando entrevista, mas foi um homem que chegou aqui, assumiu e disse, um dia eu volto para recuperar o CSA. Isso é muito bonito, né? Esse sangue azulino. Nós temos uma sorte muito grande da maioria dos jogadores já serem torcedores do CSA. Então ele joga por amor à camisa e joga pelo profissionalismo. Agora também a direção tem feito tudo o que pode dentro dos seus limites. E eu digo a vocês, né, isso é uma ladainha que a gente fala todas as vezes, mas não é fácil você administrar o presente, pagar o passado e ainda ter que planejar o futuro. Olha, quando eu sair do CSA, daqui a um ano mais ou menos, eu acho que eu vou estar preparado para ser presidente do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos, você está preparado para ir para o Osama Bin Laden, para terrorismo, para fofocaria, porque você imaginar, a gente enfrentou e debelou tudo dentro do CSA. Presidente Sexto, eu tenho o Marcos Antônio na linha, que vai participar por telefone. Mas o jogador que fez o gol ontem não, e em né? seguida o Alberto Oliveira também tem já as primeiras perguntas no chat. Marcos Antônio, boa noite. Boa noite. Pois não. Boa noite. É só perguntar ao Jorge Sexto, se esse time aí que foi montado agora para a segunda divisão, vamos para Nordeste não, a Copa que a gente ficou fora, né? Perdemos para o Sampaio Correia. Tem previsão de ficar para a primeira divisão do ano que vem? Ok, tá certo. Você responde ao presidente do CSA, por favor. A base continua para o ano que vem? A base continua aqueles que tiverem disponibilidade jurídica também, como o pessoal do município, por exemplo. Eles são convidados, mas a obrigação do CSA é devolver os jogadores ao município, agradecendo ao Remy. Se por acaso eles não se acertarem e a gente, de uma forma muito democrática e muito transparente, com ética, porque o futebol tem que ter ética, mas o certo agora em novembro, Remy, muito obrigado pelo que você fez pelo CSA, está aqui seus jogadores. Se os jogadores lá não se entenderem e quiserem vir, eles são convidados, mas de uma forma muito clara. Alberto.
O José Aragão fez uma pergunta e que é mais ou menos, eu não lembro o nome do internauta da semana passada, mas mais ou menos na mesma linha. Na semana passada foi se depois da eleição se eu continuaria. O Zé Aragão pergunta se o Jorge continuará gerindo o CSA durante o ano vindouro e se já existe um planejamento para a formação do plantel. Sim, existe sim. Primeiro, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao Lino, ao técnico Lino, que sorrateiramente, vou dizer assim, preparou a nossa base, que a gente chegou até o Carpinense ali. Este ano, os meninos jogando com os profissionais, treinando, e o ano que vem, 2011, nós temos um grande plantel da casa já, mas vamos mesclar com os experientes, que então, é o normal. Quando você fala vamos mesclar, então você já está respondendo a outra pergunta. Exatamente. Você continua no CSA? Claro, eu tenho um compromisso, e eu quero até aproveitar esse espaço aqui, que eu sei que é democrático, e dizer que no dia 3 agora, 21 mil pessoas quase saíram de casa, e esfragaram meu nome lá. Eu tenho certeza que a metade dessas pessoas ou mais são azulinos, que votaram pelo trabalho que a gente está fazendo no CSA. Então eu sou muito grato. Vamos enfrentar as tempestades, o mar revolto, mas nós vamos conduzir o barco até aquele cais que nós, desde o começo que a gente quer gerir o CSA como uma empresa. O CSA ainda é uma empresa falida, viu? O CSA ainda é uma empresa falida, que a gente tem 3 patrimônios só para explorar. A única salvação, a marca do CSA, é o que ainda está salvando. A torcida, que é maravilhosa, é fiel, tá certo? E o terceiro é exatamente esse trabalho de base que nós estamos fazendo. Nós já temos de 6 a 8 revelações aí. Agora, se deixa você eu fazer perceber. uma pergunta ao presidente. Pois não. Quando o senhor se refere a essa base, essa meninada, todos os jogadores pertencem ao CSA ou existem jogadores que pertencem a empresário? Quando nós chegamos, já tinha jogadores que tinham percentual de empresário. O Bismarck do Vasco tem 2 jogadores no CSA, Quais mas ele só tem 30%. É o Stani, que é o nosso centroavante, que daqui uns dias estoura aí. Ele foi revelação da Copa São Paulo. E tem o outro jogador lá da base, que agora a memória está me traindo, mas é muito bom jogador também. Para o Bismarck vir fechar esse acordo, né? Eles mantêm esses 2 meninos há muitos anos, desde quando eram menores, e a gente tem que respeitar isso. Eu estou fazendo essa pergunta porque semana passada nós recebemos aqui o Alisson. Certo. Eu perguntei ao Alisson se ele tinha empresário. Ele disse que o empresário dele é o ex-presidente do CSA, Francisco Ferro. Nós soubemos disso posteriormente, né? O Ferro nos procurou e a gente precisa respeitar esses acordos. Ele realmente tem um percentual do Alisson, mas nós não vimos papel nenhum. Até agora não existe documentação nenhuma. Na hora H, se o Alisson for negociado, aí a gente vai chamar ao departamento jurídico, chamar os supostos e aquelas pessoas que dizem que tem participação. Mas nós não só temos o Alisson, nós temos o Diogo, o lateral direito, que é muito bom. Nós temos o Stani aí despontando, o Felipe Heleno, este aí é cheque. Eu estou perguntando isso, viu, presidente? Deixa claro, o seguinte, fica à vontade. não é nada contra o pessoal, o ex-presidente Francisco Ferro, nem qualquer empresário que seja. Eu estou fazendo essa pergunta porque a tendência é que essa meninada comece a estourar. Né? E é bom a gente ficar sabendo agora do que quando, por exemplo, um garoto desse estourar, aí os donos começarem a aparecer, não é verdade? Aí vão dizer o seguinte, mas rapaz, não disseram que era tudo do CSA? Então eu estou dando essa oportunidade para que o presidente esclareça. Alguns, quando nós chegamos, eles já tinham participação. Alguns que foram agregados, nós sabemos, o nosso planejamento é que sejam totalmente azulinos, mas isso é quase impossível no futebol. No futebol. De 10 revelações, 3 ou 4 tem alguns empresários que têm participação. Um grande avanço. E uns 6, por exemplo, são totalmente azulinos. 100% CSA. 100% CSA. Nós agora demos férias ao Amador, porque a gente está fazendo uma reengenharia no Amador, não é? O Conselho vai abrir um edital convidando conselheiros que queiram ser, ou sócio-torcedor que queiram ser vice-presidente do Amador. Se não aparecer, pode ser qualquer um que ainda não esteja. E eu quero dizer aqui no teu programa, Oswaldo, e eu sei que fica gravado, nós estamos em busca de investidores para o futebol amador. Inclusive, agorinha, eu liguei para o João Feijó. João, os santos de casa normalmente não fazem milagre, mas se você tiver disponibilidade, invista no futebol do Amador do CSA.
Nós temos aí um outro empresário que não quer revelar o nome, que não é do ramo, que está disposto a investir, e nós estamos abrindo aqui através da TV Maceió, tá certo? Que se você tem interesse em investir nessa área, o CSA está aberto de forma transparente e ética, até porque se a gente continuar do jeito que a gente tem que dar preferência ou profissional ou amador, a gente não tem como manter as duas coisas. E como administrador, o que é que eu tenho que fazer? Diminuir despesas, aumentar a arrecadação, aumentar a receita e ao mesmo tempo conseguir patrocínios. E esse patrocínio, o cara não vai botar o dinheiro dele de graça, ele quer alguma coisa. E é um risco muito grande desse mundo do futebol. Eu não entendo bem dessas coisas. Não. Se você mandar fazer hoje um contrato, eu vou ter que direcionar isso para os advogados. Mas tem cara que sabe isso, até semi-analfabetos que eu conheço por aí, que sabe de qual salteada as leis, eu não sei quase nada, nem quero saber. Eu só quero que as coisas sejam bem transparentes, éticas, e que o CSA saia ganhando em todas. Deixa eu te dizer, Oswaldo, imagine se todas aquelas vendas que foram feitas, as últimas que foram feitas pelo CSA, todo esse dinheiro que diz que foi arrecadado fosse investido no CSA. Hoje a gente não tinha esses problemas todos que nós temos. Uma das coisas que me dói todo mês é eu todo mês ter que pegar a conta de luz, a minha dá no máximo 1.500, mas eu sou obrigado a pagar 3.500 das gestões dos outros, senão corta a energia do CSA. Isso é um sacrifício pessoal que eu faço, de pagar essa energia, né, dos outros que já consumiram, de pagar a pousada do Conde, que já comeram, já dormiram. Olha, é tanta coisa que não para de chegar ao oficial de justiça. É um absurdo. É um absurdo. Agora, não é possível também que essas pessoas também não tenham a responsabilidade civil, criminal e jurídica sobre essas coisas, né, sobre seus atos. Na verdade, vou colocar uma opinião, Jorge. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho ao São Domingos e que o futebol merece, eu acho que o CSA já subiu. Respeito quem pensa diferente, respeito o futebol, o que pode acontecer no futebol, mas eu acho que o CSA já subiu. Imaginar o CSA perdendo domingo por 4 gols de diferença para o São Domingos, aí eu vou ter que lhe dizer isso. É preciso que o CSA fique mais uns 10 anos na segunda divisão. É preciso também, entendeu? Que os jogadores que causaram o desastre desse sejam banidos do futebol. Eu vou mais além. Se o CSA perder, concordo com o Alberto, com todo o respeito que se merece e com todo o respeito que se deve ter ao esporte, ao futebol e os adversários. Mas é impossível você imaginar o CSA ficando fora de uma primeira divisão, sendo derrotado por 4 gols de diferença do São Domingos. Se isso acontecer, lamentavelmente, o senhor sabe que torcedor ele é momento. O senhor vai ter que pegar a sua mala e se mudar de Maceió. Quem vai ter que se mudar é a comissão técnica e os jogadores. Também, porque o presidente está fazendo o papel dele. Só para completar isso que o Oswaldo está falando. Também, mas porque todo mundo sabe que a gente está fazendo a nossa parte. Eu sei, mas isso aí. Você já pensou o CSA perdendo de 4-0 do São Domingos, ficando fora da primeira divisão? O torcedor vai se lembrar, por exemplo, de tudo isso que você está colocando aqui e que está sendo feito no Mutange. Exatamente. Que a gente sabe que está sendo feito, que o clube está sendo reformulado, que você está, como você bem diz, administrando o passado, o presente e planejando o futuro. O torcedor, ele é momento, o torcedor é movido por paixão. Você Só que ele tem que ser justo também, né? Também. Porque a diretoria está fazendo a sua parte. Ontem, pela Rádio Gazeta, lá no jogo, eu dei aquela entrevista. Chamei os jogadores e eu disse, é uma questão de honra pessoal de vocês, profissional e pessoal. Por que é uma questão de honra? Porque, como eu disse, os que vão embora podem até virar a página, e os que ficam. E outra coisa, as glórias, o passado, os torcedores, a torcida azulina, a nação, não merece esse tipo de coisa que nós já passamos. Provavelmente, nós saímos da segunda divisão agora domingo. O CSA saindo? Sim. Se, pelo menos se depender de você, ele não volta nunca mais? Se depender de mim, nunca mais. Não pode acontecer isso. Outra coisa, quando eu entrei no futebol há um tempo, foi esse ano, o final do ano passado, que eu dizia, vou fazer um time bom, barato e competitivo. Zombavam da minha cara. Oxe, esse cara é maluco, não existe eu isso. mesmo sou testemunho que não acreditava. Exatamente. Cheguei a dizer isso a você. No momento que chegou o campeonato Nordeste... Mas esse CSA é barato? Bom, eu sei que ele é, mas rapaz, é barato em função da competição que nós estamos participando. Enquanto nós temos, vamos falar de folha, em torno de um gasto de 100 mil reais. O América, por exemplo, do Natal tem um gasto de 500 mil, o Santa Cruz de 600 mil. Se for comparar, nós somos o time mais barato que atingiu mais os objetivos. E estatisticamente, nós atingimos o maior número de vitórias do Brasil, né, numa competição. Quer dizer, conseguimos atingir o objetivo.